Obrigado, Sra. Coordenadora. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores professores e agradecer o grau de profundidade e as intervenções que produziram, que eu julgo que nos traz condições para conduzirmos este processo legislativo na especialidade da melhor forma. Bom, o tempo é curto e eu faria aqui 4 ou 5 questões para logo algumas considerações. E procuraria respeitar a ordem das intervenções. A senhora professora Fernanda Paula Oliveira fez aqui um conjunto de menções. Eu já tinha tido a oportunidade de ler a sua obra, aliás, foi essa uma das razões que esteve na origem de a ter-me chamado, porque achamos que era obviamente pertinente. Não há muita produção do ponto de vista jurídico a respeito da matéria e há algumas questões que até estão a ser tratadas nos tribunais superiores e, por um lado, é bom saber, em jeito de prognose, o que é que poderá advir dessa controvérsia e dos sucessivos acórdãos que têm sido produzidos a esse respeito. De que forma também tal poderia ou não ser corrigido de acordo com a legislação em vigor, porque daquilo que eu percebi, a senhora professora diz o seguinte: bom, a autorização do condomínio não deve ser para o desempenho da atividade. Isso é uma questão que depois se colocaria a jusante quando houvesse eventuais conflitos de vizinhança ou outros, mas para que a fração seja utilizada para que haja uma mudança de uso da fração. E também deu aqui exemplo da questão, designadamente em matéria industrial, de ter havido alterações legislativas que permitiram títulos permissivos no sentido de adequar essa utilização. E a questão que lhe quero formular é se, eventualmente, essa solução seria conforto suficiente para resolver o problema e para retirar essa questão das autorizações de condomínios para um plano que não pertence, na nossa ótica, ao alojamento local. A senhora professora Hélia Pereira Gonçalves fez aqui uma apresentação a propósito do impacto do alojamento local na área metropolitana de Lisboa. A minha primeira observação, que eu acho que está muito em linha aqui com estas preocupações, é o seguinte: eu acho que há realmente aqui uma alteração profundíssima no perfil do turista. E é essa alteração que o alojamento local responde. O turista hoje já não é o turista de há 40 anos atrás, há uma democratização do acesso às viagens, há uma necessidade de satisfação de outras ambições por parte do turista, coisa que não se verificava há muitos anos atrás. Há também maior autonomia e liberdade por parte do turista, que já não depende da mediação das agências de viagens e por aí fora. E, portanto, essa questão traduz-se de forma exponencial na criação de emprego e neste movimento absolutamente arrebatador que foi o alojamento local ao longo dos últimos anos. E eu, em jeito de extrapolação em relação a esse estudo, faria o seguinte: eu diria, independentemente das projeções, que em relação a 2016, disse-nos aqui que a área metropolitana de Lisboa tinha 5.700 empregos diretos e cerca de 14.000 induzidos. E eu, fazendo uma extrapolação para 2016 em relação ao resto do país, diria que isto talvez correspondesse a 30 ou 40 mil empregos. E diria mais, diria que em 2017, com o crescimento exponencial que se verificou, porque o estudo sublinha que em 2016 havia cerca de 7.000 registros em Lisboa e 8.200, e eles neste momento já são superior a 14.000 registros. Portanto, é um crescimento, se calhar, na ordem dos 70%, e é um crescimento que não se tem registado apenas em Lisboa e Porto, mas tem-se registado um pouco por todo o país. Talvez não seja exagerado dizer que na recuperação de emprego que se tem vindo a verificar no panorama nacional ao longo dos últimos 4 anos, o alojamento local responde talvez, se calhar, por 30% ou 40% dessa recuperação de emprego. Eu não tenho os números, mas é uma coisa absolutamente notável o impacto determinante na recuperação do emprego e no crescimento da economia que o alojamento local tem tido. Em 2016, permitam-me dar o exemplo, o turismo respondeu por 25% do crescimento do emprego. E eu julgo
que o alojamento local tem sido uma das forças, a maior força motriz que o turismo tem tido em Portugal. E, portanto, isso dá-nos uma ideia absolutamente demolidora da importância na criação de emprego, na criação de riqueza, nas alternativas da economia portuguesa que o alojamento local nos tem oferecido. O Sr. Professor Luís Mendes, eu não resisto a fazer aqui uma menção muito breve, que é o seguinte: o Sr. Professor fez uma crítica à circunstância do Partido Social Democrata não ter apresentado nenhum projeto. Eu diria que a melhor resposta que nós poderemos dar a essa observação é a intervenção do Sr. Professor Sidónio Pardal, na qual nós estamos absolutamente sintonizados. Mas diria mais o seguinte, e eu queria lhe colocar aqui esta questão. O Sr. Professor disse uma coisa que eu acho que é relevante. Disse que entendia que era preciso estudar para que as tomadas de decisões fossem mais racionais. E eu, nessa lógica, depreendi que seria obviamente crítico a todos os projetos que estão aqui em cima da mesa. E disse, no fim, que era favorável aos projetos do PCP e do Bloco de Esquerda. Mas eu aí quero lhe fazer uma pergunta. Veja o seguinte: o projeto do PCP estabelece a autorização dos condóminos. Portanto, não resolve nenhuma questão que tenha a ver com a habitação. Nenhuma. E o Sr. Professor disse, e bem, que isto tinha de ser avaliado do ponto de vista holístico, ou seja, convocando diferentes matérias para encontrar um corpo legislativo que respondesse aos desafios que o Sr. Professor entende que estão a ser colocados. O do Bloco de Esquerda ainda faz pior. É que estabelece que o alojamento local só pode ser utilizado no período de 90 dias e na própria residência. E depois ainda disse mais. A propósito da sustentabilidade, disse o seguinte. Disse que, bom, temos que ter em atenção, e eu achei a imagem muito enfática, a questão de haver um ato terrorista em Lisboa. E eu, permita-me dizer-lhe, o ato terrorista não é realmente necessário para averiguar da sustentabilidade do alojamento local. Basta as propostas que o Sr. Professor aqui defendeu, cujo efeito é de exterminar o alojamento local como nós o conhecemos. E, portanto, eu desafiava-o a comentar esta minha apreciação. Muito obrigado, Sr.